Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, o primeiro de 2026, um ano que esperamos cheio de leituras no agora e de conversas vivas sobre leituras passadas. O convidado desta semana é António Cabrita, almadense, nascido em 1959, já foi muitas coisas na vida. Jornalista, crítico de cinema, poeta, ficcionista, editor, cronista, tradutor, professor de dramaturgia e guionismo. No início do século, embalou a trouxa e trocou este retângulozinho na ponta da Europa pelo caos de Maputo e pela desmesura do Índico. Por lá foi ampliando a sua obra, que já conta com mais de 40 títulos. Sobrevivente do Covid-19, continuou a escrever com voragem e coragem, que é talvez a única forma de fazer alguma coisa de jeito em literatura. Em 2025 regressou a Portugal, depois de 2 décadas em Moçambique, e deu à estampa, como se dizia antigamente, mais alguns livros. Os poemas eróticos de Bicho Carpinteiro, com a edição Guerra e Paz, um romance intitulado Se Não Me Quiseres Amar Agora no Inverno, Quando?, que fala da sua infância, da adolescência e da ventania do 25 de Abril, e ainda um livro de contos, Make Scoias Great Again, sobre os tempos trumpianos que vivemos. Os 2 últimos livros foram editados pela The Poets and Dragons Society. Muito obrigada, António, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Bem-vindo. Bem-vindo e bom ano também, bom ano. Agora que gravamos em 2026. Começamos por uma escolha que se calhar não será a mais óbvia para este autor. Estou a falar de Ray Bradbury, e o António traz O País de Outubro, que não são as Crónicas Marcianas, nem o Fahrenheit 451. Tem uma explicação muito simples. Em Almada, no meu bairro, que era um dos bairros mais pobres de Almada, um dia houve uma zanga entre o marido e a mulher na minha rua, e a mulher lançou as coisas do marido pela janela, dos quais vários livros. E o homem, despeitado, pirou-se, sem apanhar as suas coisas que estavam no chão, para que a mulher ficasse com vergonha dos seus atos. E umas horas depois a minha avó não teve vergonha e viu 2 ou 3 livrinhos e trouxe para mim, porque ela sabia que eu gostava muito de ler. Um deles era As Crónicas Marcianas. Bom, foi assim que eu descobri o Ray Bradbury, absolutamente por acaso, tinha 14 anos. E então fiquei maravilhado, evidentemente, e desatei a ler outros livros dele. E então descubro, como por exemplo O Homem Ilustrado, outro maravilhoso livro que tem a ver com o ciclo de Marte, mas vou descobrindo que as coisas que eu mais gosto dele são aquelas, como ele diria, são aquelas em que ele inicia um percurso como retratista dos dramas da gente, como ele diz num livro dele, que é o Zen e o Ofício de Escrever, acho que é assim, sobre a escrita. E então eu descubro que, de facto, esses pequenos dramas, esses retratos de figuras, às vezes anómalas, outras vezes fantásticas, eram definitivamente aquilo que me agradava mais nele, ao contrário dos livros de ficção científica, que são extraordinários, não é isso que está em questão. Mas a mim o que me toca mais, de facto, são estes outros livros e estes outros contos. E, entretanto, eu inclusive tive um despique com ele, porque como assim? Ele iniciou a carreira como eu, com livros muito maus, e durante muito tempo. Acontece com muitos autores, aliás. E a dado momento, o que é que ele fazia? Ele era um homem de uma disciplina férrea e obrigava-se a escrever todas as semanas um conto. Daí que, pronto, ele não obedece só a um género, portanto há vários que atravessam, são vários os eixos da sua obra, mas também não é só isso, como também foi obrigado, de facto, a desenvolver uma imaginação ímpar. Não é? Um conto por semana. Não é? Isto pareceu um desafio que eu queria encarar. Tu também tentaste fazer isso. Eu também tentei fazer e só não persegui, escrevi 7 ou 8 de rajada e depois não persegui. Foi porque falta de estamina.
Não, porque não tinha sítio onde pôr os contos, primeiro. Não é? Onde publicar. Sim, ele tinha... Não sei quantas revistas que 200 poderiam... revistas onde podia, e pagavam-lhe, não é? Eu não. E de facto aquilo era um esforço, de facto, os primeiros então era um esforço brutal e tal. Até que comecei a escrever então um conto cada 2 ou 3 dias e tal, e eu dava o resto da semana só a fazer revisões, ia congeminar e tal, o conto, para que aquilo saísse redondo e perfeito e tal. E depois, a dado momento, não tenho sítio para publicar isto e, portanto, não vou. Isto é como o teatro, não é? A gente escreve teatro quando tem uma encomenda ou quando tem um grupo de atores, não é? Acho um desperdício e uma dor profunda que a escrever teatro paga ver. Então, os contos é a mesma coisa. Então pensei, bom, eu vou fazer um caderninho com sinopses. E fiz, e tenho para aí 50 sinopses, metade delas nunca escrevi ainda, não é? Mas estão ali de reserva, tal como depois percebi que ele tinha, não é? Mas ele começava a fazer listas de palavras, e depois a partir das listas de palavras e tal, ele avançava para um conto, o que é esta palavra, qual é a reminiscência que me traz? E então chegava, a pouco e pouco ia chegando a um conto qualquer. Não é? Era assim que ele procedia. Foi isso, e portanto este é um dos livros dos que estão publicados cá. Na coleção Argonauta, não é? Na saudosa. Argonauta, sim. É um dos livros que tem mais contos desses. E por isso eu escolhi, porque tem aqui 4 contos que eu acho absolutamente admiráveis. Extraordinários mesmo. Podes fazer-nos a sinopse, não é? Sim, não, eu tenho aqui uma sinopse, mas por acaso é de outro conto. O Anão, o monólogo vigilante de Rimatice. Esta é uma das características dele, porque ele tem vários contos onde mete em cena os artistas que ele admira. Tem um conto formidável sobre o Picasso. Tem um conto formidável sobre a Mona Lisa. Porque há um clima de distopia numa cidade de futuro, vamos supor 2065, em que toda a gente está revoltada contra a civilização, e então as pessoas resolvem tomar como botes expiatórios a arte. E então invadem os museus e vandalizam e por aí fora, e a Mona Lisa fica ali à espera de ser vandalizado por uma fila imensa de pessoas. Uma fila imensa de pessoas. Que no fundo não é isso que se passa com a Mona Lisa. É mais ou menos o que lhe acontece. Não, ele foi profeta. E então é uma fila imensa de pessoas que ali estão, para cada uma espetar uma faca na Mona Lisa, e há no meio um miúdo que fica horas à espera, e toda a gente, mas o que é que faz aquele miúdo e tal, 12 anos? Mas porquê e tal? E toda a gente rancorosa, e só um miúdo é que não tem um faxis que não é de agonia, não é o único. E até que o miúdo lá chega e tal, já toda a gente espetou, e ele mete assim a mão e tal, e arranca um bocado e foge, não é? Até que chega à casa e abre a mão e sorri, porque de facto era o que ele queria, era o sorriso. Ele ficou com o sorriso. O conto chama-se O Sorriso. Não é? Portanto, destruíram tudo, mas não conseguiram destruir o sorriso. E, portanto, ele tem vários contos absolutamente extraordinários sobre arte. Também tem sobre a inteligência artificial. No Homem Ilustrado tem 2 ou 3 contos que já está lá a inteligência artificial. E os cenários de imersão das pessoas, da realidade virtual e por aí fora. Aqui, neste livro, tem um conto que eu acho que é uma obra-prima absoluta, aliás 2, que é A Foice. Absolutamente extraordinário. Um dos melhores contos que eu li na vida, de todos os autores, de todos. Bom. E tem ainda O Vento, que é também uma outra narrativa extraordinária sobre a força dos elementos e de que forma é que elas às vezes entram na nossa vida e desarrumam tudo lá em casa, quer dizer, aí dentro de nós. E tem ainda A Morte Maravilhosa de Dudley Stone. Dudley Stone é um escritor que desapareceu. Escreveu 3 livros muito prometedores e depois completamente desapareceu. Há uma aposta entre amigos, mas porque é que ele desapareceu? Temos que saber porque há um deles que vai lá e andam palmilha umas centenas de quilómetros para se encontrar com o homem. E então ele finalmente discorre sobre o que lhe aconteceu por ter deixado de escrever. Eu acho que este conto, só por si, é um belíssimo antídoto contra escritores apressados. Portanto, todos aqueles que sofrem de ejaculação prematura deviam lê-lo, porque de facto, ainda por cima, o Dudley Stone explica porque é que é muito mais feliz desde que não tem essa obsessão da escrita. Porque se dedicou a viver e não a narrar.
E então ele vive aquilo que os seus personagens... E então é muito mais feliz, não é? E meteu-se em tudo, até se meteu na política, é um homem ativo em várias coisas e tal, e de facto ele sente-se um herói na vida civil. Não é? E então é um conto absolutamente extraordinário. Eu vou só falar... Tu próprio, na tua vida, pelo menos há uns tempos a esta parte, tens essa política de deixar os livros respirar, deixá-los 2, 3 anos antes de os publicar, não é? Sim, foi como deu a distância, porque eu nunca tive assim nenhum editor, e então aquilo dava-me, quando é que eu vou publicar isto, como é que eu vou publicar? Já agora aproveito, deixa estar na gaveta e vou mondando todos os dias. Esta semana acabei um livro de poesia, completamente diferente, porque eu gosto de alternar coisas, completamente diferente do último, que é de poesia erótica, não é? E esta é uma poesia metafísica, digamos assim, completamente diferente, mas que andei a mondar desde fevereiro. E só agora é que mudei por aí. E há muitos livros em que se nota a falta de monda, não é? Sim. Quando os tais apressados, completamente, tu estás a ler e pensas, isto merecia aqui uma foice, não é? Pois, é uma das coisas que eu às vezes me entretenho a fazer, quando pego num livro de poesia ou num livro qualquer e tal, é emendar os poemas dos outros. É isso. E, portanto, agora, o conto. Então temos aqui 2 contos. Um conto extraordinário. O Anão. Vou só ler aquele bocadinho da apresentação do Anão. Mas passa-se numa daquelas feiras de entretenimento. Sim. Sentiu vontade de falar no momento em que a montanha-russa guinchou mais uma vez na terrível descida. Que género de pessoas andam na montanha-russa? As que querem morrer, respondeu Ralph Bagat, depois de ter feito rolar o charuto apagado uns 30 segundos. Essa montanha-russa é o que se tem mais à mão para morrer. Continuou sentado a escutar os sons abafados que lhe chegavam da barraca de tiros. Tudo isto é um negócio louco e levado dos diabos. Aquele anão, por exemplo, viste-o? Vem aqui todas as noites, paga o dinheiro e percorre todo o labirinto dos espelhos. É realmente um espetáculo vê-lo daqui. Céus! Oh sim, concordou Malmi. Sempre perguntei a mim mesma o que sentia um anão. Já sei quem é e sinto sempre pena quando o vejo. E diz o outro, era capaz de o abrir e o fechar como um acordeão. Não digas isso. Isto é absolutamente extraordinário. Abrir e fechar como um acordeão é absolutamente extraordinário. Então é a história de um anão que descobre que na sala dos espelhos ele pode ser feliz. Porque o espelho côncavo ou convexo, agora não sei qual deles, dá a imagem do que ele poderia ser. Ele lá está espadaúdo, com 1,80 m, e durante aquele período que ele ali está sozinho diante daquele espelho, ele põe-se a dançar o tango. Não é? Porque aí sim, ninguém o rejeita para a dança, não é? E então, isto é absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Para dar, então, a força do Bradbury, eu fiz aqui um resumo de um conto dele, de umas 15 páginas, que se chama A Mulher Ilustrada, e é de outro livro, que é As Máquinas da Alegria. E então, é assim, vale a pena agora estar com atenção. Uma senhora muito gorda, com 2 metros de diâmetro, mas daqueles metros que tendem à espiral, entrou num consultório de um psiquiatra e sentou-se, fazendo arquear as pernas da cadeira. O médico comia amendoins quando ela chegou, ao vê-la, continuou a comer amendoins, confiado que já sabia tudo o que podia esperar de tão montanhosa criatura. E foi por rotina que lhe pediu. Então, minha senhora, qual é o seu problema? Quero engordar. O amendoim do médico ficou suspenso no ar. Como diz, ei, senhor doutor, preciso de engordar. O médico guardou os amendoins na gaveta e incitou. Continuemos. Eu sou a mulher do anão do circo, aquele que é tirado pelo canhão. O doutor já deve ter visto, mas o meu marido não é só a balda do canhão. Ele é um artista genial. De que tipo? Faz tatuagens. Ah, bom, anuiu o médico desconcertado. E que tipo de figuras tem a senhora tatuada? Homens do trapézio sobre uma paisagem com vacas. E continuou. Ao fundo vê-se um rio largo com 7 caravelas. Sob a maior das caravelas está a constelação de Cassiopeia, com todas as suas estrelas. Depois do rio vê-se um campo de milho com corvos voaçantes e a um canto, debaixo de um cipestre, um casal faz amor. E por cima deles, num Boeing, vê-se o brilho de uns binóculos. E o avião encaminha-se por uma enorme tempestade. Há um raio que cai sobre uma torre que se encastela no meu umbigo. No ombro esquerdo tenho tatuado a história de Jonas, com a cidade de Nínive, a baleia e o Leviatã. Vemos o interior da baleia e conta-se que Jonas fez lá dentro durante 3 dias. Nas costas ilustra-se a batalha do Waterloo. O meu marido é doido por história.
O Napoleão observa nervoso o evoluir da batalha. Abre o casaco para verificar as horas num relógio de bolso de ouro e no forro do casaco já adivinhamos a sombra da ilha de Santa Helena. Uma vez o meu marido foi atuar a Berlim e ficou fascinado com uma visita que fez à neve ao Jardim Zoológico da cidade. E então tatuou-me os tigres sob a neve, uma manada de elefantes e um bando de avestruz, tudo picotado de neve. E assim continuou a senhora a narração durante mais de meia hora, à medida que o queixo do médico ia caindo. Já percebe o doutor porque precisa de engordar? Não. O meu marido começa a não ter centímetros de pele onde possa ilustrar as suas visões. E quando é disparado pelo canhão, começa a olhar para as outras mulheres da plateia. Vamos ver como conseguiremos engordá-la, gaguejou o médico, embora vá ser um desafio. E respirando fundo, pediu: a senhora deixa-me ver a obra do seu marido. Com certeza. E a senhora, muito gorda, com 2 metros a tender para a espiral, levantou-se e começou a desabotoar o vestido que se fechava à frente e tirou a camisola interior, o sutiã e as cuecas. E então o médico viu o médico. Viu que a senhora não tinha 1 centímetro de corpo tatuado e que ele fora completamente enganado. Tal como vocês. E é este o sortilégio da escrita quando é bem conseguido. Enreda-nos, hipnotiza-nos e deixa-nos a sós com as nossas ilusões. E é de miúdos que apanhamos isto, esta vontade de acolhimento para o espanto, como nesta história que é do Rei Bradbury. E é por isto que eu o adoro. Sim, sim. É absolutamente luminoso. Portanto, quem foi enrolado foi o médico, fomos nós, até ao fim do conto, não é? Mais do que uma arte poética, isso é uma arte narrativa. É uma arte narrativa, completamente. Portanto, é absolutamente notável. Absolutamente notável. E então, ele tem centenas de contos dentro desta linha, não é? Não têm nada a ver com a ficção científica e que são outra coisa, de facto. Não é? De certa maneira, estás a permitir aos nossos ouvintes também descobrirem um outro Bradbury, para além do para mais além fama, que é excelente. Que é excelente. Mas há este outro dos graus Fahrenheit e tudo isso, não há, é perfeito. Sim, nada sim. E para quem gosta de escrever também é uma lição, não é? É uma lição. E, passando para o segundo livro, é o Outro Universo, o Ernesto Sábato, vens falar-nos da terceira parte de um romance que por vezes é editado autonomamente, que foi o caso da Maldoror, e para cuja edição tu escreveste o Prefácio. Sim. Fala-nos desta tua relação com a escrita do Sábato. Eu, dentro dos argentinos, há 2 que eu gosto mais que o Borges. Aquilo que é comum, não é? Normalmente a gente fala imediatamente do Borges. Não, eu prefiro o Sábato e prefiro o Cortázar. Sim. Sobretudo os contos. E então, eu fui agarrado pelo túnel, não é? Quando era miúdo, que me deixou completamente tonto e nunca tentei imitá-lo. É daqueles que não vale a pena. Não vale a pena. E a seguir, cai-me nos braços Os Heróis em Túmulos e aí fui esmagado, absolutamente esmagado. E pelo meio tinha esta narrativa completamente surreal, louca, que se pode ler organicamente como pertencendo ao livro, mas que muitas vezes é publicada autonomamente. Um relatório sobre os cegos. Não é? E nela está tudo condensado, a paranoia e todo o universo de indagação do mal, que é o tema dominante no Sábato. O Sábato é um autor daqueles autores que procura ser total, que procura fazer um romance total. E isto que isto quer dizer? Porque ele, para além de falar de tudo aquilo que se passa nas dobras da história, das várias narrativas que se entretecem para dar um ambiente social, ele procura estabelecer sempre uma relação plena de consequência entre o romance e o conhecimento. E, portanto, ele não escreve apenas porque imagina. Não é? Para ele só escreve aquilo que para ele tem uma consequência e, digamos, está entronizado na verdade. Portanto, é esta a ilusão dele e, portanto, é isso que ele persegue. A tal ponto que ele era um daqueles autores exemplos de bloqueios e de autoexclusão. Portanto, ele não admira que tenha sido o único dos grandes autores argentinos que se deu com o Gombrowicz. Nos 20 anos do Gombrowicz na Argentina. Porquê? Porque eram iguais neste nível, não é? E então estava continuamente em autossabotagem, até na sua vida, não é? Foi comunista ferrenho, teve uma série de ações práticas contra a ditadura, foi obrigado a fugir, chegou a Paris
e foi a um congresso do comunismo internacional e viu que, por aquilo que lhe chegava, pelos relatos, que ele nunca se iria dar bem na União Soviética e que tudo aquilo lhe parecia medonho, e então rompeu com o Partido Comunista, o que lhe valeu ser estigmatizado, não é? A seguir descobriu a matemática, tornou-se um físico atómico de nomeada. Em França, esteve na América, onde chegou a fazer grandes artigos sobre física nuclear, mas a dado momento rompeu por causa das questões éticas, porque estava na altura da bomba atómica e por aí fora. E então, pronto, abraçou a literatura, mas carregando essa dupla traição, no fundo. Dupla traição. Exatamente. Foi a vítima, de novo, foi considerado um tipo inconstante, que não tinha, quando ele era apenas de uma honestidade intelectual total. Não é? Mas pronto, foi considerado um tipo que não era capaz de ser coerente e firme até o fim. Aliás, ele estigmatiza a coerência mesmo nos personagens. Ele disse, não, essa coisa é para a sociologia, não é? As pessoas são mais complexas, têm contradições. E é verdade, não é? É completamente verdade. E então, o Sábato, portanto, acabou por escrever, ele escreveu, sei lá, vamos supor, uma dúzia de romances, mas queimava-os. Porque ele nunca estava contente com aquilo que fazia, com aquilo que produzia, não é? A mulher, coitada, tentava convencê-lo que não, que eram romances muito bons e tal, mas ele não. Portanto, vai para a lareira. Só três é que sobreviveram. Só três. O Túnel, Os Heróis e os Túmulos, e o terceiro, que é tem um nome que eu nunca consigo dizer como, não é? mas o Exterminador Agdabon, qualquer coisa assim, mas em muitos lugares é traduzido com o título de Alexandra, que é o nome da personagem, que é um livro de 800 páginas, que é uma viagem também louca pela narrativa e pela filosofia. E, portanto, é uma coisa doida, absolutamente doida. Este é a terceira parte dos Heróis e Túmulos, onde há uma personagem, que é o Fernando, que tem uma pancada, que é também uma pancada que percorre os livros todos dele, que é a ideia de que o mundo é governado por cegos, que vivem num subterrâneo, não é? E ele aqui tenta ir ao núcleo, ao coração da coisa, não é? E então vai... Então é uma catábase quase, é uma descida. É uma catábase, o gajo desce àqueles subterrâneos e depois realmente encontra um quartinho onde se encontra com uma cega. E a cega fecha-o à chave naquele quartinho, ele fica às escuras, portanto, cego também ele. A partir daí toda a aventura se passa por dentro da cabeça e torna-se uma coisa louca, porque inclusive ele metamorfoseia-se num peixe. Portanto, e é uma narrativa... Culmina numa cena sexual absolutamente prodigiosa, prodigiosa. Entre ele e a cega, quando ele ainda por cima tem repulsa pelos cegos, mas é completamente dominado por ela. Devorado, quase. Devorado. E ela passa a ser uma espécie... aquela mulher passa a ser uma santa, passa a ser a representação das mulheres. É uma Nossa Senhora. Ele é violado pela Nossa Senhora. Mas tudo isto de uma forma louca. E é uma espécie, é uma descida aos infernos, mas é ao mesmo tempo de uma imaginação, de um Fausto imaginativo que torna o livro, a gente está a ler o horror, mas ao mesmo tempo estamos a ver a alegria da escrita, não é? Porque é uma pulsão dominante nele, quer dizer... Que se nota na sua narrativa, não é? Que se nota nesta narrativa. É absolutamente brilhante e tem coisas absolutamente incorretas, hoje que seriam completamente consideradas politicamente incorretas, como eu assinalei sempre considerei a mulher como um subúrbio do mundo dos cegos. Isto é um pavor. Era para ser cancelado já. Já. Sim. Bom, tal como o Bradbury com os anões, claro. Vai ferir. Não, são coisas são narrativas, mudando, não é? São narrativas em que temos que ler tudo isto como metáforas sobre o mundo, não é? E são narrativas extraordinárias, qualquer delas, porque são já são perturbadoras no bom sentido, quer dizer, porque nos fazem interrogar o mundo, de facto, não é? E eu gosto, por exemplo, muito era um dos livros, enfim, quando vocês me convidaram, andei a pensar que livros, e havia dois que para mim eram absolutamente, são insubstituíveis para mim, fazem parte, de facto, dos meus livros preferidos, que é o Tufão do Conrado, e As Montanhas da Loucura, de Lovecraft. Não é? Sim. Então, que são dois livros que me perturbam muito, quando sempre que leio,
fico sempre Portanto, digamos que o denominador comum é a perturbação, porque todos estes de que tens falado têm esse elemento da perturbação, não é? Sim, não. Sim. É porque senão cai-me o livro das mãos e adormeço, não é? Se for uma coisa muito normal. Uma coisa normal tem que ter alguma coisinha que me inquiete. E gosto, pronto. E então eu, a dado momento, considerei, eu vou escolher estes, porque são 2 autores, este também, são autores que cruzam a linha entre a cultura de massas e a cultura erudita, não é? E que o fazem com grande conseguimento. Portanto, eles fazem isso com uma dignidade e com uma força criativa que de facto arrastam para a leitura, não é? Não é como muitos livros que de facto a gente admira do ponto de vista técnico. Por exemplo, eu Ulisses admiro do ponto de vista técnico, mas não amo. Não é? Portanto, estes arrastam-me de facto uma página, arrastam-me para outra e eu O Bradbury arrasta-te mais do que o Ulisses. Muitíssimo mais. Já temos aqui a frase herética deste episódio. Sim. E se calhar, falando de metáforas, porque a tua última escolha também é, de certa maneira, uma metáfora, o conto O Afogado Mais Bonito do Mundo, não é? Do Gabriel Garcia Marques, que foi publicado no livro Incrível e Triste História da Cândida Heréndira e da sua avó desalmada. Desalmada, sim. Eu entrei no Gabriel Garcia Marques por este livro. E não pelos 100 anos de solidão. Já percebemos que tu nunca vais pelo caminho óbvio. Não. Há uma razão para isto. Quem me apresentou este conto, quem me leu este conto à lareira, foi o Alberto. Quando eu o conheci, eu tinha 18 anos, ele tinha 28, vinha de Bruxelas, e eu comecei a ir para a quinta dele e ficava lá a ler e a escrever, e, enfim, passávamos semanas juntos e tal, durante algum tempo, e ele de vez em quando lia, não é? Então impingiu-me, assim, por exemplo, o Malcolm Lowry, assim, alguns autores, e este, falou-me evidentemente muito dos 100 anos de solidão, mas eu vou primeiro ler-te este conto, e leu-me esse conto. Não é? É suficientemente curto também para se ler de uma vez só, não é? Sim. E isto ficou-me absolutamente... Ficou-me na rotina e no coração, porque de facto éramos amigos e eu gostava muito dele e então foi de facto fantástico. E ele tinha uma boa voz, ele lia bem. E então, pronto, este conto já vamos falar. Entretanto, eu agora relendo alguns dos contos, deparei logo aqui com o primeiro, que é absolutamente extraordinário, o senhor muito velho com umas asas enormes, que é a história de um anjo, já velhote e desdentado, que cai, que vai parar a um galinheiro, não é? Pronto. Mas o que é engraçado, isto tudo depois provoca o tumulto na aldeia e tal, e toda a gente quer ir ver e tal, e tudo aquilo naquela família começa a correr bem, porque as três começam a pagar uma espécie de portagem para quem quiser ver, não é? O anjinho, até que ele vai perdendo clientes porque aparece numa feira um prodígio ainda mais espantoso, que é este. Aconteceu que por aqueles dias, entre muitas outras atrações das feiras ambulantes das Caraíbas, trouxeram à aldeia o triste espetáculo da mulher que se tinha transformado em aranha por desobedecer a seus pais. Repare-se no humor disto. Agora, eu achei muita graça a isto, porque depois logo a seguir temos as listas, ele às vezes faz muitas listas, em vários livros faz muitas listas, por exemplo, os casos similares que se atribuíam ao anjo revelavam uma certa desordem mental, como o do cego que não recuperou a vista, mas a quem saíram 3 dentes novos, o do paralítico que não conseguiu andar, mas esteve quase a ganhar a lotaria, e o do leproso a quem nasceram girassóis nas feridas. Bom, belíssimo. Mas é belíssimo. Tudo isto é inacreditavelmente bem escrito, mas é mais do que isso. Quer dizer, é de facto uma imaginação fulgurante. Agora, mas o que eu quero chamar a atenção é isto. Isto que parece ser uma marca, um cunho de realismo mágico. Não é? O realismo mágico e tal. E há muita gente que odeia e fica enjoada só de falar do realismo mágico. O realismo mágico é uma coisa que existe em termos cognitivos a determinado estádio das sociedades. Existe mesmo. Portanto, eu tive a prova disso agora em Moçambique, onde tive vários episódios que, de facto,
que levavam a isso, que quer dizer, convergiam para um realismo mágico ser presente na realidade e no cotidiano. E então, por exemplo, em 2007, eu cheguei à universidade e os alunos, quando atravessava o pátio da universidade, os alunos pediram-me para eu não dar a matéria que eu tinha preparado para essa aula e tal, porque queriam discutir comigo uma reportagem que tinha aparecido lá na SIC de lá. Agora não me lembro o nome do canal, mas é o maior canal privado. Privado, sim. E então, mas a reportagem era, já lhe dizemos e tal, vamos à aula e tal, e então a discussão era esta. Portanto, isto tinha sido uma reportagem dada, a que se tentou dar um ar sóbrio à reportagem, portanto não se tratava do inimigo público, não era uma coisa do inimigo público, não. Era uma reportagem sobre algo que tinha acontecido na periferia. E o que tinha acontecido é que uma mulher tinha parido um bule e 4 chávenas. E então eles queriam discutir comigo se isso era possível ou não era possível. Metade da turma era a favor. De que era possível. De que era possível. A outra metade estava pelo ADN e não seria possível. Ora, mas se nós pensarmos bem nas mitologias gregas, por exemplo, as mulheres, quando então tinham comércio de carne com os deuses, fartavam-se de parir coisas inesperadas. Não é? Sobretudo, normalmente seriam mais animais. Mas pronto, ali era uma coisa de cerâmica. Mas pronto, aliás, eu terminei essa aula a lamentar que a senhora tivesse parido o inteiro serviço de Vista Alegre. Porque... Aí sim seria de valor. Em todos os sentidos. De qualquer das maneiras, houve essa discussão, que foi uma coisa que me marcou sempre e que me fez abrir os olhos para outro tipo de realidades e que me fez perceber certas coisas deste veio literário, onde de facto eles estão premiados. Eu próprio passei a colecionar histórias, que de vez em quando meto assim, porque gosto de ser um bocadinho mais sóbrio, e não meto muito. Mas, por exemplo, muitas coisas destas, de facto, existem no imaginário coletivo. E consoante os níveis cognitivos gerais da comunidade, assim aparecem ou são abafados e são reprimidos e por aí fora. Portanto, ou passa-se adiante, não é? Outro estádio da lógica. Da lógica, não é? sim. Mas isto existe. Portanto, eu achava interessante explicar isto. Então, agora vamos então ao conto. O conto, eu já fiz um pequeno ensaio sobre este conto. O conto é quase um poema, não é? Daí eu achei interessante o Alberto, e acho que tem muito a ver com o universo do Alberto. Percebo que o Alberto se tenha interessado pelo conto. E para esta figura... E curiosamente, da quinta dele, portanto, a quinta ficava sobre a riba, sobre o mar, e ouvia-se o mar em fundo, muitas vezes. Portanto, ouvia-se... Sim, era a banda sonora perfeita para o conto. Para este conto afogado, não é? Portanto, é um conto de assombro, digamos, que me deixou completamente... E qualquer coisa de angélico neste... A que voltei várias vezes, até que fiz um pequeno ensaio sobre ele. Então, o náufrago é o Esteban, aquele que não tinha nome, mas passou a ter quando as mulheres daquela aldeia viram à sua frente o homem mais formoso do mundo. E então só podia ser Esteban, não podia ser outra coisa. Não é? Então passou a ser o Esteban. Portanto, ele foi desaguar naquela costa de pescadores e quando ele é visto, é assim que começa o livro, é ainda uma massa informe. As primeiras crianças que viam por Montório obscuro e sigiloso que se aproximava pelo mar tiveram a ilusão de que era um barco inimigo. Depois viram que não levava bandeiras nem mastreação e pensaram que fosse uma baleia. Mas quando ficou varado na praia, tiraram os matagais de sargassos, os filamentos de medusas e os restos de cardumes e naufrágios que trazia em cima e só então descobriram que era um afogado. Tinha o cheiro do mar e só a forma permitia supor que era o cadáver de um ser humano, porque a sua pele estava revestida de uma couraça de rémora e de lodo. E ele então é limpo. Portanto, eles começam a limpá-lo, não é? A fisionomia do seu personagem, que às primeiras impressões se apresenta informe, depois de limpa, figura-se semelhante a todos os aldeões, mas em modo superlativo. Mas só quando acabaram de o limpar, tiveram consciência da espécie de homem que eram, e então ficaram sem alento. Não somente era o mais alto, o mais forte, o mais viril e o melhor armado que jamais tinham visto, como ainda, apesar de o estarem a ver, não lhes cabia na imaginação. Portanto, isto é
E depois continuam, a dado momento, põe-se a vestir, porque ele é de tal forma ideal que nenhuma roupa lhe serve, não é? Sim, a roupa dos homens normais. Tem que fazer uma coisa especial para ele, e ele começa a imaginar a partir daquele homem, não é? Do modelo daquele homem. Pensavam que se aquele homem magnífico tivesse vivido na aldeia, a sua casa teria tido as portas mais largas, o teto mais alto e o chão mais firme, e a armação da sua cama teria sido de duelas mestras, com pernos de ferro, e a sua mulher teria sido a mais feliz. Pensavam que teria tido tanta autoridade que haveria tirado os peixes do mar apenas chamando-os pelos seus nomes. Anda cá, carapau. E posto tanto empenho no trabalho que teria feito bordar nascentes entre as pedras mais áridas e podido semear flores nas escarpas. E por aí fora. Não é? E quando, no fim, quando eles acabam por nomear o náufrago parente de todos eles, um fica primo, o outro o avô, o outro não sei o quê, por aí fora, e depois têm que o enterrar num ritual em que eles ficam completamente entenebrecidos, porque têm de devolver aquele órfão às águas e tal, mas a partir daí eles sabem que têm que fazer absolutamente arranjos na aldeia. Mas também sabiam que tudo seria diferente desde então, que as casas iam ter portas mais largas, tetos mais altos, soalhos mais firmes, para que a recordação de Esteban pudesse andar por toda a parte sem esbarrar nas traves. E ninguém se atrevesse a murmurar no futuro: já morreu o tolo grande, que pena, já morreu o tonto bonito, porque eles iam pintar as fachadas de cores alegres para eternizar a memória de Esteban. Portanto, é absolutamente... É a transformação da própria comunidade pelo contacto com a beleza. O advento de Esteban concretiza uma ucronia funcionando assim como um ato fundador, um rito de passagem coletivo, ao ponto de todos os seus habitantes da aldeia mudarem os seus nomes para se tornarem parentes do náufrago. E então estamos diante de um conto que não é apenas um conto. Ele está a falar de como as comunidades investem numa narrativa para se melhorarem. Para se transformar. Para se transformar. Portanto, aquilo que parece apenas um conto é muito mais do que isso. Sim, mas no fundo ele é um ideal. Ele é um ideal. Ele é absolutamente um ideal. É um conto fundador, é uma mitologia fundadora. Uma mitologia fundadora. Exatamente. Portanto, em 5 páginas ou 6. Bom, a segunda dimensão do conto ainda é esta. Como não ver neste conto extraordinário do Gabriel Garcia Marques uma das mais eficazes parábolas sobre as virtualidades da leitura de que a literatura foi capaz, sendo provavelmente o mais belo testemunho de uma transição da cultura oral para o legado do livro. Porque eles passaram numa literatura oral e depois passam a ler no corpo daquele homem a necessidade de lerem as letras. A necessidade de lerem o mundo de outra forma, não é? E de o fixarem, não é? Porque fazem casas também à sua imagem, transformam o seu mundo para que possam... Tudo. Portanto, isto é absolutamente extraordinário. Portanto, ler isto de forma distraída é natural, todos nós lemos de forma distraída, mas de repente eu acho sempre que se tem que voltar. Isto é, eu acho que nada entra dentro de nós se nós não a lermos. Portanto, não há nada a fazer. Eu, quando era crítico de cinema, ia ver o filme 2 vezes. Ia ver o filme só para... não é? Consumir, deixar lá conhecer a história, pronto, emocionar-me e tal. E às vezes até me emocionava, levava as coisas de tal forma, eu choro muito facilmente. Até com uma boa publicidade eu choro. Eu choro, faço-me chorar. Tudo que eu acho que é bem feito, eu choro. E uma vez saí muito emocionado de um filme com o Denzel Washington, que é a história de um homem que precisa que o filho seja operado e ele não tem dinheiro. E então ele assalta um banco. Bom, e então aquilo é uma coisa, de facto, uma história muito emocional, não é? Mas manipula-nos completamente. Sentimental. Aquilo manipula-nos completamente. E eu saí a chorar. E então veio a rapariga do Luz ao Mundo e tal. Então gostou muito, vai dar 4 ou 5 estrelas e tal. E então o filme é uma merda. Mas isso também é possível, não é? É completamente possível. Estamos muito emocionados eu estava muito emocionado, mas pelas razões erradas. Porque ele me tinha manipulado completamente. Portanto,
E o segundo visionamento já é o do olhar crítico, para perceber porque é que o livro porque é que o filme é mau. Como é que este plano passa, como é que se faz este plano e tal, onde é que se posiciona a câmara e tal, a câmara está no sítio certo ou não está no sítio certo e por aí fora. Bom, aqui tem a ver também com o facto de eu ter feito um curso de cinema e, portanto, tecnicamente, eu sei sempre onde se deve posicionar a câmara. Portanto, não... E mesmo na literatura isso é importante, onde é que se posiciona sim. a câmara, qual é o ponto de vista e tal, porque é que perde-se ou aguenta-se. E, portanto, é esta... E, portanto, mas é importante voltar aos textos. É importante reler e voltar aos textos e tal, porque, de facto, nós à primeira estamos cegos. Estamos a ser embalados pela emoção que nos provoca aquele objeto, não é? Mas depois temos de ter um olhar analítico. Não é? E nem sempre é simples à primeira. E para motivar essa releitura, vamos só recordar os livros que o António Cabrita nos trouxe. O País de Outubro, de Ray Bradbury, está disponível na saudosa coleção Argonauta, de Livros do Brasil, com tradução de Maria Emília Ferros Ainda se deve Moura. encontrar nos excelente tradução, a propósito. Excelente tradução, porque isto também, às vezes, nestes livros, depende muito do tradutor. E há livros dele com más traduções, mas este é magnificamente traduzido. E Relatório sobre Cegos, de Ernesto Sábato, da Maldoror, com tradução de Miguel Mochila e Pusfácio, do nosso convidado de hoje. O Afogado Mais Bonito do Mundo, um conto que pode encontrar em A Incrível e Triste História da Cândida Heréndira e da sua avó desalmada, de Gabriel Garcia Marques, publicado a Dom Quixote, com tradução de Pedro Taman, ou podem também encontrar este conto nos Contos Completos, também publicados pela Dom Quixote, com a tradução de Pedro Taman. A edição deste episódio foi do Tiago Orato, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free, a coordenação de podcast do público é do Amilcar Correia. António, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Muito. Zé Mário, até para a semana. Bom 2026. Até já. Até já. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.